Olá pessoal, vai nós aqui outra vez, Vovô Giba. Bem-vindo ao canal do Vovô Giba. Beleza? Hoje eu tenho um assunto para nós conversarmos, coisa que a gente não se ouve muito hoje em comentários sobre futebol, mas é algo realmente muito interessante, muito importante. Aqui atrás vocês estão vendo um campinho de futebol de várzea, né? Ou seja, bola de meia, como a gente chamava antigamente, né? Sabe que o vovô Giba é antigo, né? O vovô Giba começou a conhecer futebol com uma bolinha de meia. Aqui nos paralelepípedos, né? Nos arião, a gurizada correndo atrás da bola, cada um se virando como podia. É assim que a gente aprendia futebol antigamente. Já hoje em dia, para te aprender futebol, é através de escolinhas, né? Toda aquela gama, aquela preparação, né? Aquela preparação dentro de uma escolinha. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença entre escolinha e a várzea, os terrão, né? Como a gente chama, né? As bolas de meia. No terrão, tu ia jogar porque tu queria. Era a nossa brincadeira. Era a brincadeira do pessoal. A gente chegava da escola, ou mesmo antes de ir para a escola, porque naquela época não existia escolinha infantil, você já entrava no primeiro ano direto, ou no mínimo no jardim de infância. Então, dos 2, 3 anos de idade, a gente já vivia correndo no meio da rua com uma bola. Como bola não era uma coisa muito comum, muito fácil de se adquirir, naquela época, então a gente pegava um monte de papel, fazia umas bolas de papel, pegava aquelas meias de seda, né? Da mamãe, enrolava aquela meia de seda em volta daquelas bolas de papel, ficava uma bolinha assim, e largava no meio da gurizada e nós saía chutando. E tinha que saber chutar, porque nós jogava aqui na frente da minha casa, que era paralelepípedo. Se tu errasse na bola, tu quebrava o dedão. Eu tenho os dedinhos minguinhos quebrados, tinha o dedão todo esfolado, era assim que a gente jogava. Aí depois, mais tarde então, a gente ia para a escola, né? Aí a gente corria no pátio da escola atrás de umas bolas. Aí já tinha uma bolinha lá, umas bolas de plástico para a gente jogar, para a gente correr. Né? Aí depois, já um pouquinho maior, então aí a gente era liberado para ir nos campinhos. Os campinhos, né? Aqueles campinhos que a gente fazia assim com goleirinha de taquara, geralmente pendia para um lado era mais alto que o outro, uma lateral pendia para cima, a outra pendia para baixo. Aí a gente ia brincar de jogar bola. Aí chegava da escola, comia e se mandava, deixava os pais dormir, a gente pegava e se mandava, né? Ia pro campinho, passava lá até anoitecer correndo atrás de uma bola. Gente, como é que a gente não ia aprender a jogar futebol? E a competição e a concorrência era tão grande nos campinhos, tinha gente que queria jogar, ficava do lado de fora ali, não tinha oportunidade. Às vezes entrava, conseguia entrar um pouquinho. E é assim, se revezando. Alguns cansavam e iam embora, daqui a pouquinho chegavam outros. Aí iam chegando os maiores, a gente já jogava com os grandão. E íamos, né? Aprendendo a jogar futebol, aprendendo a jogar bola na marra. Na marra. Gente, é assim que era formado os jogadores de antigamente. Olha, só do Inter que eu me lembro ali, tinha um monte, principalmente daqueles times da época dos finais de 69, 70, sem contar antes, eu não estou falando de antes, tempo de rolo compressor, porque eu não acompanhei, né? Eu sou de 1953, então só acompanhei dali para cima, né? Bom, aí era assim, a gente aprendia a jogar futebol assim, aí tanto que a gente se reunia em grupo, porque era difícil tu ter acesso a um time de futebol, a um clube, né? Um clube profissional.
Era difícil, mas era dificílimo. Para se ter uma ideia, a gente se juntava uma turma daqui e uma outra turma lá não sei da onde, e outra turma lá do outro lado da cidade, e nós íamos para os peneirão. O peneirão do Internacional era onde é ali na José de Alencar, onde é aquele supermercado ali, que era nacional. Não vou fazer comercial porque eu não me lembro do nome. É aquele ali, passando a Getúlio Vargas ali, aquela ruazinha de trás, onde tem aquele mercado grande ali, Castelão parece, não sei como é que é o nome, não me lembro. Ali era o campo de futebol do antigo Esporte Clube Nacional. Era meio grama, meio terra, né? E ali se fazia os peneirão do Inter. Me lembro até hoje, peneirão quem fazia era o velho Joffre. Ô Joffre, nunca mais ouvi falar. Claro, hoje em dia já deve ter morrido, claro, né? Que Deus o tenha. Mas nas rodas de futebol, crônica, imprensa, até mesmo dentro do Inter, nunca mais ouvi falar do nome do Joffre, que era o que fazia as peneiras. Era um só que fazia as peneiras, só o Joffre. Chegava lá, todo dia tinha lá 300, 400, 500 gurizada que vinham de tudo que é vila, né? Desde Porto Alegre, vinha do interior, vinha de não sei de onde. Chegava lá e o velho Joffre ia fazendo os timezinhos para jogar 15 minutos, 20 minutos. Então ele perguntava, quem é goleiro? Uns 50 levantava a mão. Quem é lateral direito? Mais uns 50. Quem é atacante? E aí uns 200 levantava a mão. E ele tinha que ir escolhendo, né? Como é que ele escolhia no início? Ele escolhia pelo físico. Ele via ali qual é os gurizinhos mais fortes. Essa que eu estou falando dessa época do infantil, não, do mirim. Eu tinha na época 13 anos de idade. Aí a gente montou um grupo aqui, conseguiu passagem e fomos lá para o campo do Nacional fazer a peneira. Aí foi indo, ele ia escolhendo. Aí quando chegou num dos últimos times lá que ele estava formando, eu jogava no meio de campo, né? Meio de campo, meio atacante. Aí ele escolheu, quem é atacante? Um monte de... Aí ele ia escolhendo, quem é lá de ponta direita? Esse aqui. A última escolha, quem é a ponta esquerda? Eu nunca chutei com a esquerda quando guri, eu sou destro. Eu levantei a mão bem alto. Ele disse, então vem. Aí me fardou de ponta esquerda. Minha primeira peneira de ponta esquerda que eu nunca tinha jogado na vida. 15 minutos de jogo. Terminou a peneira, ele me chamou e... Volta amanhã com teus documentos, tu vai ficar. Eu disse, quê? Não acredito. Mas é que eu era muito velocista mesmo no meio de campo, então jogando na ponta esquerda, eu tinha mais ou menos uma ideia do futebol de hoje, quer dizer, eu jogava na ponta, mas recuava por meio para ajudar, porque era a minha posição de origem, né? Mas também corria para a ponta. E em vez de bater de esquerda, eu cortava para a direita e cortava para a direita e botava para dentro da área de direita, né? E o velho Joffre gostou do meu futebol e foi aí que ele me escolheu. Então, gente, antigamente era assim que a gente conhecia futebol. Era assim que a gente formava os jogadores. Tanto que, se a gente comparar jogadores de hoje com jogadores de antigo, os jogadores antigos têm muito mais técnica, muito mais malandragem, muito mais tarimba, né? O jogador de hoje, gente, a maioria dos jogadores de hoje, uma grande maioria, são formadas em escolinhas de futebol. Ou seja, o primeiro convívio com a bola é lá pelos 6, 7, 8 anos de idade e que tenha um pouco de poder aquisitivo, né? Para os pais poderem pagar a escolinha para ele. Às vezes o guri nem quer, às vezes o guri passa lá o dia todo, passa metade do dia na escola, chega em casa. Eu vou dar o exemplo do meu neto aqui. O meu neto, de manhã, acorda 10 da manhã. Levanta, vai pro videogame até meio-dia. Termina o meio-dia, almoça, vai para a escola. Sai da escola 5 da tarde, aí vai para a escolinha. Aí ele tem 11 anos.
Aí vai para a escolinha de futebol 2 vezes por semana. Às 6 da tarde, das 6 às 7. Parece que é nas terças e nas sextas. Ou seja, 2 horas de futebol por semana. E a minha filha paga a escolinha para ele, ela tem condições de pagar. Então ele está aprendendo a jogar futebol com 11 anos de idade. O tempo todo era lá dentro com videogame. Gente, em comparação a nós antigamente, que eu acabei de falar, nós passávamos a tarde, víamos da escola, almoçávamos, os pais iam dormir e nós se mandava. Quer dizer, era tipo assim, ó, 2 da tarde até às 7 da tarde. Eram 5 horas diárias correndo atrás de uma bola. 7 dias por semana. Pô, hoje, uma escolinha de futebol, 2 horas. Vai formar atleta? Até pode formar atleta, por causa das condições físicas, preparo físico, né? Exercício, isso e aquilo. Mas não vai formar jogador. Não vai formar jogador. Né? Eu digo jogador. Né? Como eu disse, a maioria dos jogadores que estão por aí hoje são jogadores de escolinha. Né? Ou jogadores aí de genomas, né? Coisa parecida assim. Que é difícil garimpar. Antigamente, se tu fosse numa várzea, pegava 3, 4 jogadores aqui e ó, vambora, vamos para lá treinar. Em 1975, eu estava jogando num timezinho de várzea aqui da vila que disputava aí um campeonato municipal. E fizeram uma excursão para Caxias do Sul. E fomos jogar lá no Desvio Riso. Parece que era São José do Desvio Riso. Naquela época, estava para ser inaugurado o Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi estava para ser reinaugurado, né? E o treinador era Aparício Viane Silva. E estava montando o time do Juventude. Tinha uns 10 paulistas lá. E esse pessoal, como era num domingo, né? E eles estavam formando assim, o time do Juventude. Aí escalaram lá 4, 5 do Juventude lá para jogar conosco. Né? Naquele amistoso. Terminado o jogo, o Aparício Viane Silva estava lá assistindo futebol. Ele queria que 5 jogadores de várzea no meu time, do nosso time, inclusive um deles era eu, né, que ficasse lá em Caxias para treinar no Juventude, para fazer teste no Juventude. Profissional, era profissional. Em 75 eu tinha 23 anos, eu tinha parado um pouco o futebol. Que eu comecei a jogar nas categorias de base, fui indo, cheguei até 1972 ali, uns 18 anos, né, no juvenil. Cheguei a jogar contra Figueiredo, entrei, né, e olha que eu era atacante. Mas não, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é justamente essa comparação, gente. Comparando hoje, jogadores de bola de meia, aqueles jogadores de terrão, jogadores lá, né? Lá lá da favela, né? Jogadores ali da vilinha, né? Jogadores da comunidade, jogadores que jogam, né? Passam isso, a brincadeira toda durante o dia, a bola durante o dia todo. Esses garotos não são vistos, gente, porque eles não têm chance de entrar numa escolinha por falta de condições financeiras. Não são vistos hoje. Não tem como. E se eles forem, né, em Peneirões, eles também não vão ter olhar. É meio complicado, é meio difícil. É muito difícil. Então aí está a diferença do futebol, gente. O pessoal hoje, aí, os mais jovens aí, que não acompanharam o futebol de antigamente, gente, existe muita disparidade mesmo. Hoje não temos jogadores. Hoje nós temos atletas. Baita preparo físico, corredor, né? Força,
E claro, né, tático, conhecimento técnico, se isso se conhece dentro do clube. Não é lá na escolinha. Tu vai na escolinha, tu vai conhecer fundamentos. Mas se pegar jogadores de terrão, jogadores de vilão, né, de vila, que hoje também está um pouquinho mais raro por causa desses porcaria de videogames, né? É incrível, né? Hoje o futebol deles é no videogame, mas ainda tem aquelas vilinhas escondidinhas lá no meio do matão lá, né? Pois é, gente. E o que esperar? Esperar o que de quem? Né? Vai surgir um novo Pelé algum dia? Pelé foi assim, Pelé começou a jogar assim. Né? Era jogador de terrão. Maradona era jogador de terrão. Né? Hoje não vamos formar mais ninguém nessa condição, nessa categoria, nessa capacidade. Está se formando atletas, mas tem que ter um olhar para essa gurizada. Essa gurizada que passa matando o tempo todo, né? Que passa o tempo todo lá, se esquece de comer, porque às vezes nem tem comida em casa, mas correndo atrás de uma bola. Uma bolinha de meia, uma bolinha de couro antiga, velha, toda arrebentada, ou coisa parecida. Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença do futebol de hoje. As escolinhas versus os terrão, versus os bola de meia lá. A diferença do futebol. Antigamente se jogava porque se gostava de jogar bola. Se jogava futebol profissional porque se gostava de jogar bola e se gostava daquele time. Dificilmente, eu, por exemplo, era colorado, eu jamais iria lá para o Grêmio treinar no Grêmio. Né? Sim, claro, tem aqueles que vão para o time do coração, não tem chance e termina recorrendo a outros. Né? Isso acontece. Mas nós queríamos jogar no time do coração, defender a camisa, defender a vontade, né? Aquela vontade de torcedor, aquela sede de torcedor. Queríamos fazer parte daquilo. Hoje, cara, esses caras estão cagando e andando para a torcida. Nós temos um jogo lá em Buenos Aires agora. Aí tá todo mundo, porque o Inter tem que jogar, porque o Inter tem que isso, porque aquilo. Seu baldaço lá se arrebentando todo. Qualquer hora vai dar um AVC naquele velho lá. Velho não, porque ele é mais novo que eu, né? Uma hora dessa vai dar um AVC naquele cara lá, de tanto que ele corre, se preocupa e comenta e reclama do jogador. Os caras não estão nem aí. Os caras hoje ganham 500 mil, 300 mil, 1,5 milhão. Me diz uma coisa, o que seu Valência apresentou até agora para ganhar 1,5 milhão no Inter, no Internacional? O cara não sabe dominar uma bola. O cara é paradão. Ou tá mal posicionado, colocaram ele de mau jeito, ou ele tá encantado com tudo que ele tá vendo, inclusive com a recepção que ele teve, com o dinheiro que ele tá ganhando. Né? Tu acha que eles estão preocupados com nós, torcedores? Eles querem saber do deles no final do mês. Foda-se o Inter. Tô nem aí. Acho que eles vão dividir uma bola pra... Quem dividia a bola era o alemão. Botava a cabeça, botava o pé, dividia tudo. Isso é jogador típico de terrão. Jogador que jogava com vontade. Jogador que estava no clube do coração. Centroavante forte, voluptuoso. Centroavante com vontade. Que essa merda de direção mandou embora. Tem que mandar esses caras que estão ganhando um monte de dinheiro e não estão fazendo nada. Temos que voltar ao futebol de antigamente, gente. Temos que sair para as vilas, aí, para os lugarzinhos aí mais retirados aí, e começar, a dar uma zoiada aí, ver quem nós podemos trazer. Esse aí, gurizinho, vamos tratar, vamos tratar a saúde dele, vamos botar exercício, vamos dar massa muscular, vamos botar ele a jogar por um prato de comida. Para ele, para a família, para ver se ele não vai dar a vida dele dentro do campo. Vamos formar ele lá dentro. Não ia ficar buscando jogadorzinho, gurizinho de apartamento. Eu chamo assim, As escolinhas hoje são futebolistas, são gurizinhos de apartamento.
que vão para lá 2 horinhas, ou às vezes nem vão no segundo dia, vão só num. Tem escolinhas aí que é 45 minutos só, ou seja, vão para lá, jogam futebol 2 horas por semana, né? Depois vão para casa, passam o tempo todo no videogame, sentado. Gente, eu estava doido para comentar isso, falar sobre isso. Espero que alguns me ouçam aí. E quem concordar comigo, a maioria não vai concordar, porque a maioria que assiste são tudo jovenzinhos, né? Tudo gurizinho de apartamento. Brincadeira, gente. Beleza? Tem aquela história do gaúcho de apartamento, né? Agora eu tô falando assim, tudo. Os jogadores de hoje eram tudo gurizinho de apartamento que aprenderam a jogar bola na escolinha. Aí falta metade do fundamento, falta criatividade, falta malandragem, né? Falta raça, falta amor. É dose. Beleza, pessoal? Mais uma polêmica aí para vocês aí, então. Deixa o seu comentário, né? Se vocês concordam comigo, se não concordam, se vocês acham que eu estou sendo demasiadamente polêmico, deixa aquele joinha se gostou. Se não gostou, deixa também, não faz mal nenhum, só melhora a minha vida. E inscreva-se no canal, porque daqui pra frente o Vovô Giba tá chegando com tudo, tava parado, fazia tempo que a gente não fazia vídeos, né? E agora estamos aí de volta. Para quem não me conhece, eu sou ex-jogador de futebol, fui treinador de futebol, fui técnico, fui dirigente de futebol, cronista, tá? Esportivo, periodista em jornal, né? Colunista esportivo, e setorista de alguns times profissionais aí de interior e fora do estado. Depois de tudo isso, eu larguei o futebol total, não quis mais saber, fui dar aula, como sou professor também. Fui dar aula, parei as aulas, me aposentei e agora retornei aos gramados não, às arquibancadas, né? Para assistir futebol, principalmente o meu Inter aí. E eu tenho visto vários canais comentando sobre futebol, me deu vontade de comentar também. Botar um pouco aí do que eu sei, do que eu conheço, né? Para fora aí. Quem sabe possa ser que eu deixe alguma vírgula de experiência para alguns aí. Né? Eu tô doido para fazer um vídeo agora avaliando tecnicamente um por um do nosso time. Eu já tenho isso em mente, avaliado mentalmente, e eu vou provar para vocês que nós não temos time. Infelizmente. Beleza, pessoal? Clica no sininho aí, tá? Para receber todas as notificações, inscreva-se no canal, deixe seu joinha aí. Beijão do vovô e até a próxima. Vovô Giba. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.